Olá, boa noite. 6h01. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. GMF do TJMG realiza inspeções a unidades socioeducativas em Contagem. Terceira vice-presidência do TJMG visita Sejusques, da região metropolitana de Belo Horizonte. CNJ anuncia diretrizes para a realização do mutirão processual penal de 2024 nos tribunais. Supremo Tribunal Federal forma maioria para rejeitar volta da revisão da vida toda. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. GMF do TJMG realiza inspeções a unidades socioeducativas em Contagem, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. As informações com a repórter Cristina Mara. O GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, realizou visitas de inspeção a 2 unidades de cumprimento de medidas socioeducativas em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram inspecionadas a Casa de Semiliberdade, inaugurada em fevereiro deste ano, no bairro Santa Cruz, e o Centro de Internação Provisória, no bairro Riacho das Pedras, que começou a funcionar em junho deste ano. Segundo o superintendente do GMF, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, as inspeções nas unidades socioeducativas têm o propósito de garantir que os objetivos da política de atendimento socioeducativo estejam sendo aplicados efetivamente. As inspeções em Contagem foram acompanhadas pelo coordenador executivo do GMF para assuntos do socioeducativo, juiz José Roberto Poiani, pelo juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Contagem, Tiago França de Rezende, e pela assessora do GMF dos eixos socioeducativo e prisional, Ana Beatriz da Silva Magalhães. Também estiveram presentes representantes dos institutos Pense e Elo, que fazem a cogestão da Casa Semiliberdade e da Casa de Internação Provisória. O juiz José Roberto Poiani afirmou que as visitas visam conhecer a estrutura e o funcionamento das casas e os espaços. Segundo o magistrado, adolescentes e equipes técnicas também foram ouvidas durante as inspeções e não foram constatadas nenhuma irregularidade grave. Após as inspeções, o TJMG, por meio do GMF, compartilha as avaliações e os relatórios com instituições que fazem parte do sistema socioeducativo do Estado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou o Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro no Action Day, na sede da ONU. O evento ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, e foi organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O ministro explicou que se trata de compromisso assinado no mês passado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para promover a agenda ambiental e climática e definir um novo rumo de desenvolvimento econômico para o país. Terceira vice-presidência do TJMG visita Sejusques, da região metropolitana de Belo Horizonte. Quem tem os detalhes é Denise Guimarães. Oi, Denise, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes. Os Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das comarcas de Itaúna, Itaguara e Mateus Leme, todas na região metropolitana de Belo Horizonte, receberam visitas técnicas da equipe da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
As visitas tiveram o objetivo de conhecer as instalações, os fluxos adotados, bem como prestar auxílio aos trabalhos desenvolvidos pelos Sejusques. Durante as atividades, foi possível registrar as boas práticas desenvolvidas que podem ser empregadas em outras unidades. Também foi prestado auxílio nas rotinas administrativas, padronização de movimentações processuais e pré-processuais das audiências realizadas pelo Sejusque e registro adequado dos dados estatísticos. Além disso, foram apresentadas iniciativas realizadas por outros Sejusques, como os casamentos comunitários, o atendimento de demandas relativas ao endividamento, eventos de cidadania na comunidade, itinerâncias, bem como a justiça restaurativa e postos de atendimento pré-processuais com parceiros externos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir no próximo bloco, CNJ anuncia diretrizes para a realização do Mutirão Processual Penal de 2024. E ainda, Supremo Tribunal Federal forma maioria para rejeitar a volta da revisão da vida toda. São 6h08, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. CNJ anuncia diretrizes para a realização do Mutirão Processual Penal de 2024 nos tribunais do país. Leila Diniz. O Conselho Nacional de Justiça publicou portaria que estabelece as diretrizes para a realização do Mutirão Processual Penal de 2024 nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais do país. O período de realização do mutirão será de 1º a 30 de novembro. Criados na gestão do ministro Gilmar Mendes, os mutirões carcerários, assim como eram chamados, foram uma política pioneira nascida no âmbito do CNJ, com foco no sistema prisional. Desde então, a análise de mais de 400 mil processos resultaram em 8 mil benefícios concedidos, entre eles a liberdade provisória, progressão de pena e o direito a trabalho externo. Agora, com o nome de Mutirão Processual Penal, a estratégia foi retomada com uma nova metodologia, adaptada à execução penal digital, com o uso de novas ferramentas tecnológicas, como o Sistema Eletrônico de Execução Unificado e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, permitindo uma ação mais otimizada, abrangente e geograficamente extensa. Os casos passaram a ser selecionados previamente pelo CNJ para análise dos tribunais, dispensando o deslocamento de magistrados e servidores. Essa atualização ocorre em parceria com o Programa das Nações Unidas e diversos parceiros institucionais para promover a transformação no sistema penal e socioeducativo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. Supremo Tribunal Federal forma maioria para rejeitar a volta da revisão da vida toda. As informações com Rafael Silva. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para rejeitar 2 recursos que pedem a volta para aposentados da revisão da vida toda. O termo se refere ao recálculo do valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições do trabalhador, inclusive anteriores ao Plano Real, em 1994. O placar da votação é de 7-1 pela rejeição dos recursos, que foram apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. 7 ministros votaram contra os recursos: Cássio Nunes Marques, o relator, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O único voto favorável aos aposentados foi o do ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu que o STF já validou a revisão da vida toda. Com isso, faltam apenas 3 votos. A revisão da vida toda foi reconhecida em 2022, mas em março deste ano, o STF derrubou o mecanismo e decidiu aplicar apenas o fator previdenciário
em vigor desde 1999, como cálculo das aposentadorias. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Pesquisa de dados sobre patrimônios e de busca de bens relacionados a processos judiciais deverão ser feitas por meio dos sistemas eletrônicos. Priscila Mendes tem as informações. Todas as solicitações de pesquisa de dados sobre patrimônios e de busca de bens relacionados a processos judiciais deverão ser feitas por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. A obrigatoriedade foi aprovada pelo órgão com o objetivo de padronizar procedimentos para a realização de buscas patrimoniais e tornar o procedimento mais eficiente. A mudança foi realizada após casos que vinham sendo feitos por meio do envio de ofícios e outros métodos analógicos, sendo considerados métodos mais difíceis de administrar, justificou o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, a busca de bens patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça torna mais ágil e segura a transmissão das ordens judiciais e das respostas a elas. O ato também reforça o compromisso do CNJ com a transparência e a evolução constante dos mecanismos de efetividade judicial. Da Agência Rádio Web, Priscila Mendes. Após Plataforma X indicar representante legal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dá 5 dias para a rede enviar mais informações ao STF. Quem detalha para a gente é a repórter Sacha Burdet. O X, o antigo Twitter, anunciou a indicação da advogada Raquel de Oliveira Villanova como representante no Brasil. A petição foi protocolada no Supremo Tribunal Federal. Raquel já atuava como representante legal da plataforma antes do fechamento do escritório no país, em protesto contra decisões do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado a suspensão de perfis com conteúdo antidemocrático. Para retomar as operações, o X ainda precisa cumprir algumas exigências: pagar uma multa e assegurar que todos os perfis com esse tipo de conteúdo foram bloqueados. Lembrando que a indicação de Raquel era uma das condições estabelecidas pelo STF após o bloqueio da plataforma no dia 30 de agosto. Já neste sábado, Moraes também solicitou documentação que comprove essa representação dentro do prazo de 5 dias. Ele intimou ainda a Receita Federal, Anatel, Polícia Federal e o Banco Central para informarem a situação legal da empresa, multas devidas, ordens em aberto e possibilidade de acessar a rede. Recentemente, o X voltou a ser multado em 5 milhões de reais por mudanças que facilitaram o acesso de alguns usuários brasileiros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sacha Burdet. 6h15. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, excelente semana e a gente se encontra amanhã. Tchau!